Sejam todos bem-vindos à aula número 123. Hoje nós vamos falar de natureza morta. Hoje é dia 4 de maio de 2026. E vamos falar sobre isso daí então. Natureza morta é um gênero artístico que retrata objetos inanimados, naturais, frutas, flores, plantas artificiais, utensílios domésticos, livros, garrafas, organizações estáticas. E foi muito popularizado no século XVII. Ele foca em você observar alguns elementos cotidianos, muitas vezes carregados de simbolismo, sobre a efemeridade da vida. Então você pode arranjar uma mesa e vai focar na luz, na sombra, nas cores e nas texturas. No simbolismo, ela representa a transitoriedade da vida, a riqueza, prazeres materiais, como desenhar caveiras, velas apagadas, flores mortas ou murchas. Embora existisse no Egito Antigo, o termo e o gênero que foi consolidado na Alemanha, na Holanda, lá pelo século XVII. Alguns artistas notáveis fizeram isto: Paul Cézanne, Vicente Van Gogh, Pablo Picasso, Caravaggio, que exploraram esse estilo. Bem, atualmente existem movimentos como o impressionismo, o cubismo, a arte contemporânea, a fotografia e a pintura. E é isto que a natureza morta significa e representa. Olá, Ed20, tudo bom? Então vamos fazer o seguinte exercício. Hoje vocês vão desenhar a natureza morta. Então vamos pesquisar algumas coisas assim, olha. Eu vou fazer uma coisa muito simples. Eu vou pegar e abrir o Pinterest, que a gente usa muito, né? E vou escrever natureza morta no Pinterest. Vamos pesquisar. O ideal seria você ir lá na geladeira ou na fruteira, pegar a planta e fazer o desenho. Mas eu só quero mostrar algumas coisas sobre volumetria, sobre sombra, sobre desenhos. Natureza morta. Pesquisar. Então é isso que vocês têm. Ó, a garrafa de vinho. Ok. Falado isto, vamos ver o seguinte. Eu vou pesquisar uma outra coisa. Café da manhã. E vamos desenhar isso. Esse aqui é bonito. Esse também. Vou ficar com... Esse tá feio. Tô achando que tudo isso aqui é IA atualmente. Infelizmente a IA me invadiu. Ó, uma desenhada. Tá certo, já foi escolhido. Tá aqui. Todos prontos? Papel? Ah, vamos ampliar, né? Ó, o truque é 3 pontinhos. Baixar imagem. Vai aparecer baixar imagem aqui em cima. Vocês vão reduzir e vão pegar a galeria de fotos. Vamos ver. Ou fotos, se eu for no Motorola. Ó, já apareceu. A nosso... Oi, obrigado, Rafael XL. Obrigadão, Rafael. Eu acabei de explicar o que é a natureza morta. Daí você revê no vídeo no começo, tá certo? É um termo usado dentro da arte. Então, frutas, flores, plantas. Acho que vou usar um papel diferente. Cadê uma folha diferente? Achei uma aqui. Vou usar esse papel. Desse lado aqui. Pronto. É um papel couché que eu estou usando. É bem difícil de desenhar. Isso daqui é para vocês treinarem todos aqueles elementos que a gente já comentou de forma e proporção. E é para isso que a gente vai usar. Simetria. Então o que temos aqui? Primeiro, a forma. A distância é esta. Viram a distância? É essa daqui. Vocês vão comparar essa distância da altura com a largura. Deu, ó, desse canto até esse canto aqui, ó. Então, daqui até aqui.
Se eu colocar esse pincel vermelho, veja, deu metade. Então, nós podemos dizer que isso aqui está numa proporção 2:3. Como assim? Se eu contar 2 vezes a altura, 1, 2, ó, 1, 2, ele dá 1, 2, 3. Entenderam a ideia? E é essa que é a ideia que a gente vai colocar. Aqui, olha, vocês estudam o espaço que vai ser a folha. Por exemplo, eu quero que o desenho seja daqui até aqui. Isso significa que esta aqui é horizontal, eu vou dividir em 3 partes. Na arte, aprenda a dividir em 2 e em 3. O resto você vai dar um jeito. E pega 2 partes disso daqui e coloca aqui. Vai dar daqui até aqui. É aqui que vai estar o desenho de vocês. E esse prato está dominando o quadro. O que significa que aqui vai ter uma elipse dominando o quadro. Aí vocês vão aplicar o exercício de elipse. Cotovelo levantado, giro de mão, faço sem pensar, aquele movimento que a gente já estudou muito. Por que eu deixei o cotovelo levantado? Porque o giro é muito maior do que o possível para fazer apoiando o pulso. Ó, a elipse aqui, ó. Não dá certo, tá vendo? Ó, é muito pequeno. Por isso que eu levantei o cotovelo para fazer um giro maior. Precisa treinar isso, como eu sempre falo. Temos que treinar o básico, o fundamental. Encontra o meio. O meio está aqui, ó. Esse é o meio do quadro. E o que existe no meio? A xícara. Ela vai um pouquinho para cá do meio. Então aqui é o meio e a xícara vai um pouco para cá do meio. E ela vai até onde? Até quase o final. Ótimo. Se eu estiver com pressa, eu não vou contar. Se eu estivesse com pressa, eu contava. Contava o quê? A distância da xícara, aqui, ó. Essa distância até o meio. Eu ampliei, mas isso muda a medida? É proporção. Então eu vou contar até o meio. Eu contaria até o meio de qualquer tamanho, eu posso ampliar mais. Ó, ampliei bastante agora. Mas o meio tem que aparecer e o final tem que aparecer, ó. Tá vendo? Ó? O final e o meio. Que é aqui que eu marquei o meio. Então eu vou medir essa distância. 1, 2, 3, 4. Deu 4. Ó, o meio tá aqui. Aqui tá o final. Se eu dividir em 4 partes, 1/4, aqui que tá a xícara. É bem aqui, ó. Daqui até o meio. Mas vocês podem fazer o seguinte. Podem fazer direto a elipse sabendo que chega até o final. Já vamos falar da borda. Primeiro, o básico. Depois, os detalhes. Primeiro, presta atenção, Rafael XL. É bem importante isso. Em tudo que você fizer, primeiro o fundamental. A forma, a inclinação e a proporção. E depois, os detalhes. Tá bom? Então aqui eu vou ter que encaixar uma elipse que vem daqui até aqui, que tem a mesma proporção que esta. É como se eu pegasse essa elipse e deixasse menor. Assim, ó. Aqui, ó. Essa elipse está nesse tamanho, tá vendo? Agora eu reduzo. Quando eu reduzo, ela fica menor. E é isso que eu vou fazer. Vou pegar essa elipse e vou deixar menor. E ela vai ficar encostando aqui em cima. Lembra? Eu medi daqui até aqui 2 partes. Eu medi 2 partes. Esquece os detalhes do coração. Quando você for fazer desenho de rosto, por exemplo, faça primeiro a forma da cabeça, depois a divisão. Nada de começar pelo olho. Se fizer corpo, faça a forma do corpo inteiro. Nada de começar pela cabeça. A forma geral. Beleza? É a forma geral o importante. Ó, aqui está. Esta elipse é esta elipse. E é isso. Tá. Eu vou pegar daqui até aqui e vou encontrar o meio. Isso é o mais importante para mim. É saber aonde é o meio, daqui até aqui. E eu tenho que aprender a ver. Tem que treinar. Saber dividir em 2 e em 3 partes, tá? Saber dividir em 2 e 3 partes. O meio é a base da xícara. Então, daqui até aqui, no meio, tem a base da xícara. É isso aí, é a base da xícara. E aqui, ó, tem uma elipse, que eu tenho que aprender a visualizar.
É esse o tamanho da elipse. Se eu colocar ela aqui, ó, ela tem quase o tamanho dessa flor, a base da xícara. E se eu colocar para o lado, ele vai ter esse tamanho. Nossa, ó, dá um pouquinho maior que a metade. É um pouquinho maior que a metade. A mesma forma desta e a mesma forma desta. É onde que ela está? Na linha de simetria, que é uma linha que divide no meio. Simetria. Desse lado tem que ser igual desse lado. E aqui eu vou fazer aquela elipse. É com esse cuidado que você vai fazer. É como se essa fosse essa elipse do mesmo tamanho. E isso é importante. Ela não pode ser mais estreita em relação a isso daqui, com este em relação a este. Como assim? Se eu pegar esse tamanho e colocar de lado, ela dá metade da elipse. Ó, o diâmetro menor da elipse é a metade do comprimento maior da elipse. O diâmetro menor da elipse é metade do comprimento maior da elipse. O diâmetro menor da elipse é metade do comprimento maior da elipse. Isto é uma proporção e é o que me ajuda a desenhar. E aqui está a lateral. E a xícara já tem o tamanho certo. Aqui nós temos uma outra forma e uma outra forma, uma outra forma e uma outra forma. São 3 formas que nós temos que detectar aqui. A coisa complicou. Vamos ver essa forma. Ela é maior. Se ela é mais dominante, eu vou descobrir qual é a inclinação do croissant. O croissant tem essa inclinação. Daqui até aqui, esta linha está na metade. Será mesmo? Deixe-me conferir. A distância daqui até aqui é a mesma que a distância daqui até aqui. Acabei de ver que eu ia errar. Viram? Ó, a distância daqui é um pouco menor e aqui é maior. Viram? Eu ia errar. Então, nesta inclinação, que é o lado maior desse croissant, que tem essa inclinação, olha o triângulo que forma. Então, olha, ela passa por aqui da xícara, nessa inclinação. Ok. A distância daqui até aqui, eu chutei. Eu chutei aonde? Beleza. Aqui é o prato, tá? Daqui até aqui, a metade aqui, ele está um pouco para cada metade. Bacana. E aqui que vai ter uma linha que vai ter nessa inclinação. Assim. E até onde ela vai? Até a borda do prato e mais ou menos até aqui que eu estou vendo. Então ela vai crescer assim e vai reduzir para fora do prato. Vai crescer aqui e vai reduzir aqui, tentando manter essa inclinação. E agora eu fiz a forma. Mesmo que pareça estranho, é o que eu medi. Eu deixo assim, mesmo que pareça muito estranho, pareça que esteja errado. Eu não me importo. O que eu me importo é que eu medi a proporção, a forma e a inclinação. Se eu for pelo instinto, deve ser maior, deve ser menor, eu vou errar. Isto é a questão. Bom, continuando. Aqui é o meio. Se eu pegar e fazer uma linha nessa inclinação, eu descubro a inclinação que está o braço. Está nessa inclinação. Essa inclinação é a mesma inclinação do croissant. O braço está abaixo disso daqui. E qual o tamanho disto? Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho que medir. Então eu vou contar visualmente. Eu vou olhar e vou começar a imaginar do lado. Eu pego isso daqui, olho e começo a contar. 1, 2, 3 e meia. Visualmente me deu isso. Vocês podem contar utilizando de um compasso ou de um pincel virado. Os antigos artistas mediam com um pincel só, colocando o dedo. 1, 2, 3 e um pouquinho. Significa que nesta linha aqui, eu divido em 3 partes, um pouco menor que 3, e o tamanho vai ser este. E eu coloco esse tamanho para cá e desço vertical. É bem aqui, ó, que vai estar a elipse. E aí está a elipse. Aí volta o treino de elipse. Esse vem para cá, roda aqui, e aqui está a orelha. Só que aqui tem uma espessura. Que espessura é esta? Eu olho bem. Deu esse tamanho e esse tamanho é metade. Então eu deixo metade aqui e esse tamanho maior eu coloco aqui. E olha como fica fácil. Aí está. Bem aqui tem um coração e a linha dela é esta. É bem para cá.
Então o coração vai estar... Aqui tem quase um círculo, então é uma elipse. Desse lado, eu faço uma elipse, e desse lado, mantendo a perspectiva do cubo que a gente já aprendeu, ó, o eixo x e y, duas elipses, eu encaixo, e eu tenho uma corujinha aqui, que é um coração. Fica mais fácil. Essa elipse está quase encostando aqui. Isso é um chute, mas é um chute bem dado. Como assim? Eu vejo esta forma. Então eu estou vendo essa forma negativa. Se eu conseguir ver essa forma de uma forma adequada, vai dar certo. Agora eu tenho a aba, a borda que você falou. E agora que entra. Ela tem esse tamanho. Qual é esse tamanho? Eu não sei. Provavelmente eu vou errar, porque ele é muito pequeno para comparar. Mas eu vou tentar. O erro que eu tiver, não tem problema. Se eu posso chutar ou medir. Vamos medir? Ó, daqui até aqui tem esse tamanho. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos 8 até a base. Então, se eu pegar isso daqui, dividir na metade e colocar, dividir na metade, eu estou fazendo a divisão do corpo humano. Lembra como vocês fazem o corpo humano? Pega o pé, pega a cabeça, o topo onde vai ser, e divida no meio, tem o pubis. Divida no meio, tem o peitoral. E divida no meio novamente, vocês têm o pubis. E é isso que eu fiz. E aqui eu encontrei. E agora que vai ser complicado, porque eu tenho que fazer uma outra elipse, quase no mesmo tamanho que a primeira elipse. Olha o meu erro. Eu vou ter que fazer menor, encostar na borda da elipse. Por que eu errei? Eu fiz uma elipse total. A primeira está dentro. Vejam. Se eu fizer maior, vai bater aqui da orelha. Tem que fazer menor. Então, qual é a máxima? Vocês sempre vão errar. Sempre vão errar. Lembre-se disso. Vocês sempre vão errar. Aí vocês se adaptam. E aqui eu faço 1/8. Pronto. Aqui eu diminuí. Eu fiz uma elipse mais estreita. Por quê? Porque eu errei. Então, se eu errei, eu adapto. E aí está. Agora, a colher. Eu sei o sentido, mas eu não sei o tamanho disso daqui. Eu comparo essa elipse com essa borda. Pronto. É um chute. Vou comparar isso daqui com a parte interna. Tá mais ou menos o mesmo tamanho. Eu não sei. Mas eu vou deixar. Podia fazer certinho? Poderia. Era só contar. Eu contaria a proporção. A distância daqui até aqui, essa distância, e dividir em relação a qualquer elemento que tem aqui dentro. Mas eu vou utilizar da simetria. Quando eu utilizo da simetria, ó, aqui é curvo, sobe e vem reto. E eu acabei de arrumar isso aqui com a simetria. Vamos apagar a linha da simetria, porque agora ela só vai nos atrapalhar. Pronto. E a última coisa... a última não, penúltima, que depois temos o café. O croissant encostou no copo. A colher não encostou na xícara. Rende 20. Ó, tem esse espaço. Certo? Bom, agora temos esta elipse aqui. Daqui até aqui, o meio é aqui. Eu tenho que saber encontrar o meio. Daqui até aqui, eu tenho que conseguir visualizar o meio. É um treino que eu sempre vou estar fazendo. E aí, tá na hora de pegar isso daqui. Legal. Daqui até aqui, o meio é aqui. Aqui é o meio. E aqui, ó, tem uma elipse fininha. Daqui até aqui, o meio é aqui. Então, aqui eu tenho que fazer uma elipse, onde o eixo menor vai em relação a esta linha de simetria. Aula de cilindro. Aula de cilindro. Isso daqui eu chutei. Esse anel, eu chutei o tamanho. Eu não sei se eu acertei. Tem jeito de fazer sem chute? Tem. 1, 2 e meio. Então, daqui dá 1, 2 e era maior. Eu chutei errado. 1, 2 e meio. Entende? A outra é aqui. Bom, agora este, eu vou chutar no meio. A chance de errar é menor. E está feito a proporção. Agora, o que eu faço? Eu fortaleço. As opções são fazer de caneta,
fazer de tinta, fazer a lápis. Eu vou fazer com tinta dessa vez. A próxima a gente faz com lápis. Aqui está a tinta. Pincel. Aqui estão os pincéis. E as cores estão aqui. Eu vou usar o próprio papel de godê para vocês verem direto, mas é interessante vocês misturarem num godê. É aqui que é o local que vocês misturam. Ou um godê dedicado apenas a isso. Escreve G-O-D-E. Vamos lá. Bom, né? Nossa aula não se repete. Aqui é meu laranjado. Então eu vou pegar o laranja. Eu vou pintar no papel como se fosse um godê. Olha como está próximo. Só que tem partes que são mais claras, viu? Ó, essa parte é mais clara. Tem parte que é mais para o marrom. É um laranja amarronado, então misturo marrom com laranja. Ó. E tem parte que é mais amarelado. Tá vendo, ó? Essa detecção de você olhar a cor e entender qual cor é muito importante. Você tem que ver a cor. Laranja, tendendo para o vermelho, para o amarelo. Não, é um amarelo mais alaranjado. Agora sim. Então o que que nós temos? Bem aqui, ó. Vocês têm um amarelo alaranjado. Mas eu errei o desenho, viu como fiz maior e aqui é menor? Não tem problema. O amarelo que estou fazendo é quase que uma primária, vai ser secundário porque eu misturei com laranja. Agora eu pego a laranja, coloco por cima com uma fina para deixar igual. Sempre a elipse. E aqui, ó, eu começo a fazer essas linhas. E eu arremato com esse laranja aqui, ó. Mas aqui é mais avermelhado, não tem problema. O vermelho é mais forte. Natureza morta é a aula de hoje. Está na nossa lista. Agora, vermelho. Vermelho com amarelo, laranja com marrom. Aqui está. Só que eu esqueci uma coisa bem importante. Aqui eu pintei, devia ser branco. Olha bem, meu dedo aqui aponta que aqui é branco. E eu não fiz branco aqui. Obrigado, N20. Nossa, o N20 é legal. É bem isso mesmo. Ele falou, nossas aulas nunca se repetem, porque elas só se completam. É verdade. Aqui, ó. Estou colocando. Eu vou tentar fazer uma lua aqui branca. E vamos puxando. Para cá escurece bastante. Pegar marrom. Mais marrom ainda. Eu tenho que conseguir diluir muito esse marrom. Vai, marrom. Dilua, dilua, dilua. Ó, a elipse. A elipse está formando. Só que deveria ser bem mais escuro. É verdade. Aqui também, ó. A elipse. Que deveria ser mais escuro. Se é mais escuro, eu não me importo. Por quê? Eu completo depois. Não é? Quando secar. Só me preocupo com aqui, que devia ter mais marcas brancas. E eu errei. Se o papel é bom, tá ótimo. Se não for, é bom vocês terem branco. Se eu for com lápis de cor, não pode errar. Tem que deixar o branco aonde é. Se for tinta óleo, né, Léa? Aí é só passar branco em cima. É ótimo esse exercício com tinta óleo. A Léa sabe, ela já fez muitas vezes isso aqui. E olha, é muito chique. Ó. A outra coisa que eu percebi é que aqui vai ter um monte de linhas assim, olha. Montão. E aqui vai ficar branco. E aqui, ó, um outro marrom, que deveria ser um marrom mais avermelhado. Mas eu vou pôr só o marrom e depois eu ponho o vermelho em cima. E para tinta óleo, funciona assim também. Ou você pode fazer por pontos. Você vai construindo como um quebra-cabeça. Existe um exercício disso. Aí, N20, ó, surgiu o marrom de volta. Transcendental, o N20 escreveu. Eu sempre tento ler o que vocês escrevem, porque como é uma aula participativa, tudo que vocês escrevem tem que ser lido. Como se vocês estivessem falando. Se pudessem mandar só áudio, né? Daria. Ligar só o áudio. O problema é que eu perderia a parte de cima da tela. Eu já perco esse espaço porque eu tenho que mostrar meu rosto, né? Ó, não posso esquecer a parte branca. Aí eu parto para o laranja de novo.
Um laranja mais amarronado, olha só que legal. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Vamos pro amarelo. Que mistura e puxa. Uma, duas, três, quatro. Agora percebe a forma como eu fiz a textura. Essa forma vai mudar de pessoa para pessoa. Isso aqui vai definir o teu estilo. A criação da textura certa, adequada, é você que vai definir. Se for hiperrealismo, vocês vão ter que ampliar e cada área vocês vão ter que fazer igualzinho. Por exemplo, olha bem esse ponto aqui. Vocês vão ter que pegar esse ponto aqui, verificar como ele é e tentar conseguir exatamente a mesma cor que tem aqui. Que é um vermelho um pouquinho alaranjado. Então vocês vão pegar bastante o vermelho, um montão. Vão colocar aqui e comparar. É esse daqui, ó. E bem aqui, vocês vão colocar aqui dali. Se for hiperrealismo, aí vocês vão ter que fazer exatamente igual aonde está. Mas no hiperrealismo, a área tem que ser exatamente igual também. Por isso vocês usam quadriculado, decalque, ou tentam desenhar exatamente como está ali. Com proporção de uma forma muito correta. Mas se for realismo, se houver um pequeno erro, não tem problema. Se for surrealismo, é a mesma coisa que o realismo, aí você transforma isso daqui com asa, sei lá. Vocês viajam. Se for impressionismo, vocês vão criar umas texturas diferentes para serem mais rápido. Como a gente está fazendo aqui. Fauvismo e assim vai. De acordo com o estilo, vocês vão mudar a textura. Ó. Escureci, vou pegar preto para escurecer mais. Os artistas dizem, não use preto, ela polui a tinta. E eu digo, preto é a mistura de todas as cores. É só misturar com laranja que vocês perdem aquele poder do preto negativo. O que vocês têm que tomar cuidado é misturar com branco. O branco que destrói a cor. Ó, aí vocês vão fazendo a textura de acordo com como está ali. Aqui, ó, não tem nada de escuro. Aqui, eu vejo uma linha. E essa linha vai tender para um laranja. Está úmido ainda, não posso trabalhar aqui ainda. E aqui, tende para o vermelho. Lavar e pegar mais vermelho escurecido. Um marrom avermelhado. E depois eu posso passar mais vermelho em cima. E aqui, uma linha bem fininha, outra linha fininha, e vou fazendo as linhas. Isso tudo é textura, tipo essas achuras. Então a gente começa a aplicar o exercício fundamental de curvas. Todas as aulas nossas são importantes porque uma complementa a outra. Se viram? Até para desenhar um croissant. Olha o que acontece. Obrigado, Andy 20. Vai dar tempo. Viram? Ó, funciona. Vai dar tempo. Tenho fé. Ó, laranja. Aqui eu tenho que clarear. Por sorte, usei uma folha couché. Como usei uma folha couché, eu posso lavar esse papel. Se eu não estivesse usando uma folha comum, tipo uma folha canson, branca estudante, eu não conseguiria fazer isso aqui, ó. Mesmo assim, ainda ficou forte. Vou tentar tirar mais. Não deu certo. Então, vou usar de trapaça. A trapaça é um guache. Esse daqui, ó. Eu passo linhas. É essa parte mesmo? É. Peraí, será que é? Deixa eu ver. Grande, este e este. Ó a trapaça. A borracha da tinta, isso. Vocês vão ter que ter um guache profissional, uma tinta branca a óleo, ou acrílica branca, dependendo do material que vocês vão pintar. Pronto, tá aí a trapaça. Aqui eu faço mais uma. Aqui eu puxo aqui. E tá feito. Bom, continuando. Esse tá feito, mais ou menos. Podia continuar.
Esse está feito. Ah, tempo. O tempo está rolando. O tempo é importante. Tem um cronômetro. Tipo, em quanto tempo vocês resolvem isso? Nós vamos tentar resolver tudo isso daqui em 45 minutos. Então, nós temos 10 minutos. Vamos acelerar. E quando o tempo é menor, o resultado é mais fullvista ou impressionista. É assim que funciona. O resultado é de acordo com o tempo que vocês têm para executar. E esse é o exercício. Tente fazer isto em 20 minutos. Tente fazer isso em 45 minutos. Tentem fazer isto em 1 hora. Claro que quando se tem todo o tempo do mundo, não tem problema nenhum. Mas não é sempre que vocês têm todo o tempo do mundo. Às vezes o modelo é uma pessoa de pé na frente de vocês e ele não vai ficar todo o tempo do mundo na frente de vocês. Ele tem compromissos. Às vezes vocês estão em um outro lugar, vocês vão ter que ir embora logo. Aí vocês veem o que estão fazendo e vocês têm pouquíssimo tempo. Ó, o avermelhado está aqui. E o avermelhado está aqui. E aí tem a seguinte questão. Quando que a gente sabe que acabou o desenho? Se a gente pode continuar isso daqui muito e muito e muito. É o maior dilema do artista. Quando que terminou? Posso dar como terminado agora. Ou eu posso continuar ad infinitum. Tá. Quando eu digo que o preto é a mistura de todas as cores, significa a mistura de magenta, amarelo e cian. Esse daqui, por 45 minutos, vintão. Mas teria que ser um papel adequado. Esse aqui é um papel couché amassado. Esse aqui não vale esse valor, porque o papel é ruim. A não ser que eu seja famoso. Aí, se eu sou famoso, qualquer esboço que eu faço num papel, mesmo que seja num lenço guardanapo de restaurante, tem um valor muito alto. Como o Salvador Dalí fazia. Era uma pilantragem dele. Ele não pagava a conta no restaurante. Ele fazia um desenho no guardanapo e entregava para o restaurante. O pessoal do restaurante ficava indignado, porque eles não são vendedores de arte, né? Quando via o Salvador Dalí, eles não sabiam o que fazer, era uma personalidade. Bom, olha aqui. Parece preto e parece laranja. Legal. Verde é magenta mais amarelo. Então eu coloco o verde aqui. Vermelho é magenta mais amarelo. Não, verde é amarelo mais cian. Vermelho é magenta mais amarelo. Veja como ficou marrom. Mas ficou marrom, avermelhado, coloquei bastante vermelho. Esse marrom, que eu vou pintar essa parte. Só que eu vou fazer bem grosso isso daqui. Vamos lá, bastante vermelho e bastante verde. Pronto, olha como escureceu. Entenderam? A ideia da mistura das cores, se eu misturasse certinho, colocando um pouquinho mais de cian, ia escurecer mais ainda. Já coloco. Primeiro deixa eu pintar essa parte aqui, como está ali. Respeito a elipse. Aquarela. Guivar. Tá ok. Agora eu vou pegar um cian, um azul. Ó. Ciano. Ó, cian. E coloco aqui. Quando eu coloco, eu deixo mais escuro ainda. Aqui é reto. Deixar bastante carga de aquarela. Ó como escureceu bastante. Viu? Por isso que eles dizem que em arte você não precisa usar preto. É que o preto, eles falam que destrói. Não é verdade. É porque é uma tradição. Na óleo, ela destrói. Porque ela vai poluindo, vai puxando. O grafite destrói, se vocês pegarem e deixarem muito grafite. Estou deixando um laranja. E olha como ficou forte. Qualquer coisa forte vai destruir. Olha como está pouco e olha como está bastante. E é normal. Agora eu vou pegar esse marrom e passar por cima. Mas eu sou preparado. Porque eu vou clarear. Eu vou pegar essa tinta, lavar o pincel e espalhar. Olha como clareio. Pronto.
Agora, eu vou pegar o azul novamente e misturar com essa cor aqui. Eu vou colocar essa cor bem aqui, ó. Ficou um cinza azulado, percebem? Vermelho, verde e azul. São as cores que eu estou usando. Tento marcar bem a elipse. Aí está. Agora, eu pego a água e espalho. Ah, é a aquarela da mais barata que tem. A aquarela tem muitas técnicas. Tem técnica molhada, técnica seca, técnica super saturada, técnica menos saturada. Ó, girando, eu vou fazendo o degradê. E veja como está aparecendo o traço. E eu, como eu falei para vocês, vocês têm escolha. A escolha de vocês, deixar desse jeito, deixar mais uniforme, tornar mais realista, tornar menos realista. E quem vai mandar no jeito é o tempo. Quando você tem bastante tempo, vocês podem fazer se quiserem ir para o realista. Não é minha intenção. Tá, pego o cinza que eu preparei com vermelho, azul e verde. E faço conforme estou vendo aqui, ó. E em cima, com pincel limpo, faço um pequeno degradê aqui. E faço agora a mesma coisa, acabou a tinta. Vermelho, verde, verde, azul, mais amarelo, não é? Eu podia ter usado azul e amarelo, poderia. Mas quero usar o verde porque já tem o azul e amarelo aqui, ó. E já escureceu. Mas o vermelho tem magenta mais amarelo, o que significa que ele aumenta o número de magenta. Não me importa que eu quero meio marrom mesmo, vai ser um cinza amarronado. E coloco aqui. Viram que não ficou esverdeado porque eu não coloquei azul? E faço a curva até chegar no coração. Um pincel menor, mais fino. 42. E ó, talvez não dê tempo. Tá. A gente continua. Falta bem pouco agora. Aqui desse lado. Agora, ó, temos bem pouco tempo, então vou acelerar. O que ficar, ficou. Se vocês estiverem fazendo uma competição com as pessoas, todo mundo vai ter o mesmo tempo. Todas as pessoas. Significa que nessa competição, vocês vão ter que saber trabalhar rápido. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu comecei 2 minutos atrasados a aula, né? Uns 3 minutos atrasado. Se eu comecei 3 minutos atrasado, eu tenho que terminar essa daqui até 48. Aí vai dar 45 minutos. Ó. Aqui tá mais claro, onde que eu deixei. Pego água e misturo aqui, ó. Pronto, fiz uma solução rápida. Não eficiente, mas o suficiente para o desespero. Agora a colher. Tá aqui a cor. Vou usar a mesma coisa. Aqui tem uma lua de sombra. Aqui tem uma lua de sombra. Aqui é a sombra. E aqui tem uma outra sombra, uma outra sombra, e uma outra sombra, e mais uma aqui. E ali é o café. Que no desespero, eu vou fazer as bolinhas, e depois com preto eu faço uma linha preta no meio. Pronto! Passar a borracha aqui. Acrescento mais vermelho. Um pouco mais de laranja. E o verde. E aqui está. Aqui é mais escuro. Faltam 3 minutos. Sim, mas o croissant era o mais complicado. E eu não fiz realista. Eu ainda estou no tempo. Eu comecei uns 2 ou 3 minutos atrasado. Por isso, para dar 45 minutos, eu ainda estou no tempo. Às vezes me atraso porque tem que ligar a câmera, tem que fazer a definição, ó. Tá aí. Laranja. Sabe, tirar som da câmera, enquadrar, montar o cenário. Às vezes me atraso um pouquinho. E hoje eu atrasei uns 3 minutos. Ó, eu
Eu coloco a cor. Isso aqui, ó, tem 2 traços errados ali. Eu pego aqui e limpo. Tá aí. E agora só falta essa borda. Eu tenho ainda 1 minuto. Vou transformar isso daqui com o verde em uma cor mais escura. E o azul. E foi azul demais. Um pouco mais de vermelho. E um pouco mais de verde. Agora sim. Vamos lá. No desespero, eu coloquei largo demais essa cor. Ou acertei, não sei. Água. Alguns segundos para terminar. E agora, um pincel grosso para tentar pincelar numa pincelada. Antes que vire o relógio. Aí vai. Ah, faltou aqui. Caramba, pensei que tinha terminado. Nossa, não virou ainda. O tempo. Tá em 47 ainda. Vou pegar preto que é atalho. Virou. Acabou. 45 minutos. Aí está. 8h48. Olha o tempo aqui. Ah, não. Apareceu a hora ali, ó. Tá vendo, ó? 8h48. Quer dizer que deu 45 minutos. Entenderam a ideia? Agora é a vez de vocês. Até a próxima aula. Amanhã nós vamos trabalhar seres microscópicos. A gente vai voltar ao desenho. E a gente vai desenhar um monte. Até! Então, agora entendi o famoso ditado: a pressa é a inimiga da perfeição. E é real. Só que a pressa lucra mais. Esse é um ditado que não é muito falado. Se você conseguir fazer rápido e o suficiente, você vende por R$20 uma arte desta tranquilamente. Beleza? Porque se fizeram rápido. E qual é o salário mínimo do artista? R$20. Fui!